Boa noite a todos. Presidente, nobres colegas, servidores da casa, todos aqui presentes, e a vocês que estão nos assistindo, meu muito boa noite. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre o projeto que a gente vai apresentar e vai estar em votação daqui a pouquinho. Eu queria lembrar vocês do que ele realmente fala, tá? Então, ele é uma lei complementar 051, de 6 de dezembro de 2019, onde institui o abono assiduidade. Para vocês lembrarem, o nosso abono, o abono do servidor, ele é pago R$ 250 por mês. Se caso o servidor precise apresentar algum atestado uma vez ao mês, ele tem uma redução de 30%. Se ele apresentar 2 vezes ao mês, 60%, e 3 vezes ao mês, 100%. Onde que eu entro com parênteses aí nessa lei? Se caso acontecer alguma internação de emergência, alguma cirurgia de emergência, para que o servidor não fique penalizado, não perca esses 250 que é do nosso abono assiduidade, visto que a gente não escolhe adoecer. Então, eu peço aí a colaboração, a votação positiva dos nossos vereadores. Gostaria também de falar um pouquinho que eu estou entrando no meio político agora, e no meio político se fala muito sobre os 100 dias de mandato. E eu comecei a entender o que era isso, porque a partir do momento quando você assume o mandato, eu, pelo menos, a gente entra com uma expectativa muito grande, a gente entra com uma garra, com uma gana de mudança, e que vai acontecer várias mudanças. Como se eu tivesse, para vocês entenderem de uma forma muito simples, é como se eu tivesse ganho uma varinha mágica. Concordam? Uma varinha? Só que, com o decorrer do tempo, eu fui entender que as dificuldades que eu venho enfrentando são maiores do que meu desejo de ajudar a cidade. Sara, mas o que está acontecendo? Tá difícil? É difícil. Vou falar o porquê que é difícil. Vou falar sobre as indicações. Nós estamos na 6ª sessão, hoje. E já foram mais de 100 indicações. Enfim, quando eu faço uma indicação, eu entendo que eu, quanto vereadora, eu sou uma ponte entre a população com o Poder Executivo. Nós somos os olhos, não somos? Os olhos de ver, olha, o campo, a iluminação, o buraco, o servidor. O que mais? Tem muita coisa que a gente traz para o Executivo para trazer melhoria tanto para o servidor quanto para a população. Quando eu recebo a resposta das indicações que a gente faz, se é de recapeamento, se é da saúde, se é de qualquer coisa, a resposta vem. Estão sendo avaliados pelos órgãos competentes. É legal que sejam realmente avaliados. Mas a gente não tem mais nenhuma resposta, porque são 100 dias que eu estou aqui, as minhas indicações lá de trás, as pessoas estão me perguntando, Sara, e aí? Eu não sei. Para onde mais que eu peço? Porque assim, eu começando agora, eu não estou nem engatinhando, eu estou dentro do útero como vereadora. É muito difícil, porque eu me sinto de mãos atadas aqui. Então, assim, gostaria muito que o Executivo, ou que esse órgão competente que me responde às indicações, ele retornasse à população, porque isso, para mim, é uma falta de respeito. Você não retornar à população para falar, olha, não vou fazer. Avalie, às vezes não dá. Tem indicação, talvez, que seja fora mesmo do âmbito da cidade, que a gente não consegue fazer. Ou, às vezes, um projeto de lei não dá certo, eu entendo, e que nada é feito de um dia para o outro, e que nada é construído de um dia para o outro. Mas retorna para nós de uma forma respeitosa, de uma forma, olha, população, eu vim aqui ver porque o senhor solicitou, não dá certo para fazer, dá certo para fazer, porque isso é uma construção. Eu não estou aqui pedindo porque eu achei bonito, porque foi alguém que me pediu, como acontece com você, ou não é assim uma indicação? Não somos os olhos, não somos uma ponte que liga a população com o Poder Executivo? Então, assim, parece que essa minha varinha mágica que eu recebi quando eu ganhei a eleição está quebrada, porque eu não tenho muito retorno quanto vereadora. É difícil. É muito difícil. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas eu
Estou sendo muito sincera, porque eu sou muito transparente. E como eu gosto de ser transparente, eu gosto que façam isso comigo também. De forma transparente, uma resposta digna e respeitosa que não é só a mim, mas é para a população. E uma questão de 100 dias de mandato, que foram 100 dias que também me perguntaram sobre o ticket, que foram todos os dias. Foram 100 dias sobre o ticket, foram 100 dias sobre o transporte gratuito dos alunos, foram 100 dias dos guardas, alguns problemas, foram 100 dias de reajuste salarial da enfermagem, do professor, foram 100 dias que nós falamos sobre isso. Então, foram 100 dias trabalhados, muito bem trabalhados, graças a Deus. E outro dia, quando eu fiz uma indicação do neuropediatra, que é algo que eu bato muito na tecla a respeito de criança e mães de crianças atípicas, me deram uma resposta assim: Sara, mas é muito caro o neuropediatra. Eu sei que é caro. É caro trazer, é caro a consulta, é muito caro. E eu acabei não respondendo a pessoa. E aí eu pergunto, vai ficar por isso mesmo? Não tem outra solução, então é caro? Eu sei que é caro, mas alguma solução há de se fazer. Alguma solução tem que ser feita, porque eu entendo que o neuropediatra é caro para contratar, eu entendo que é difícil, eu entendo que às vezes não tenha no mercado, mas o que a gente vai fazer com esse problema? Sara, mas a Potirendaba está em progresso, está vindo telemedicina, foi conseguindo vários ônibus, está conseguindo premiações da escola. Que legal, gente, é progresso. A gente tem que caminhar com o progresso, a gente não pode se contentar com pouco. Que bom, vamos que caminhe cada vez mais para frente Potirendaba. Só que o básico não pode deixar de ser feito. Eu não posso receber uma resposta, não tenho o que fazer. Como não tenho o que fazer? Eu vou deixar minha criança sem atendimento? Não, Sara, tem atendimento em Rio Preto. Mas com todo o transtorno que a gente está trazendo, com várias situações de demanda, de mãe, de criança atípica, é muito caro. Eu tenho que ficar calada? Eu não posso levar essa demanda e falar assim, Sara, eu não estou criticando, eu estou falando para o Poder Executivo que existe um problema real na cidade e que está tendo progresso, eu aplaudo. Eu aplaudo. Mas o básico executivo tem que ser feito. O básico tem que ser feito. Então, aqui vai os meus 100 dias de mandato, graças a Deus, trabalhados. Espero trabalhar muito mais, porque isso aqui veio só para me deixar com mais garra e entender que eu vim aqui para trabalhar. E espero que vai ter alguns requerimentos que eu vou devolver ao Executivo por uma resposta que eu não entendi. Então, por hoje, eu acredito que é só. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe.